posse da próxima medida agora, igreja. Chamar o preletor da noite, presbítero Rafael. Venha liberar essa medida sobre nossas vidas, meu querido. Glória a Deus. Shalom, igreja amada. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Fico feliz por poder ver você aqui nessa noite, por você estar aqui. Tem alguém com fome nessa noite? Tem alguém aqui doido para reacender a chama de Jesus dentro do seu coração? Amém? Você que está com fome, então se coloque de pé nessa noite, por gentileza. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo de 26, a partir do verso 36. Igreja, a gente precisa entender que para nós vivermos o tempo que Deus tem para nós, o tempo que nós precisamos viver, o tempo que Deus escolheu para nós, a gente precisa destravar algo nas nossas vidas. Você precisa entender dentro do seu coração que Deus ele sempre te chamou para ser filho e nunca te chamou para ser escravo. E com isso nós entendemos que você não entrega qualquer coisa para aquele que você não confia, para aquele que você não tem relacionamento. Aquele que você não confia, aquele que você não tem relacionamento, você não entrega os seus sonhos, os seus projetos. Você só entrega para aquele que você tem relacionamento. E você precisa entender mais uma coisa. Uma herança, um legado, uma continuação de um negócio só é passado de pai para filho e de geração em geração. E o que nós precisamos entender é que Deus, Ele quer um relacionamento de paternidade conosco. É um relacionamento de pai para com filho. Então é sobre isso, igreja, é sobre você entender que a herança que Deus tem para nós é uma herança de pai para filho. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém, glória a Deus. Nos diz bem assim, Mateus 26, verso 36. Seguiu Jesus com os seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos, pois, aqui, enquanto vou ali para orar. Pode colocar as suas Bíblias no seu assento nesse momento. Deixe nesse mesmo capítulo aí que nós iremos falar um pouco a respeito dele. Você que pode, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos estar falando ao Pai para que Ele continue derramando sobre as nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Deus, por essa noite. Eu te agradeço, Pai, por cada pessoa, Deus. Eu te agradeço pelo grupo dos levitas, ó Pai, pelo corpo do diaconato, pelas crianças, Deus, por todo membro da tua igreja, Deus. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. O Senhor não nos trouxe aqui à toa, Deus, e eu creio, Deus, que cada pessoa que entrou por aquela porta não entrou aqui, Deus, achando que é apenas mais um dia. Eu creio, Deus, que o Senhor incomodou a cada um, Deus, para estar aqui nessa noite. Eu creio, Deus, que todos que estão aqui não vieram apenas porque não tinham algo melhor para fazer nas suas residências. Mas eu creio, Deus, que eles vieram aqui porque eles querem aprender um pouco mais da tua porção, Deus. Eu creio, Deus, que eles vão aprender mais e mais de ti. Então continua falando conosco, Deus, continua liberando algo extraordinário sobre as nossas vidas, ó Deus. Eu oro, Deus, por uma fome, Deus. Eu oro pelo um fogo, Deus, no meio do teu povo. Eu oro, Deus, pela uma luz, ó Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa soprar sobre a vida deles nessa noite e venha ser reacendido novamente uma chama, Deus. Eu oro, Deus, nesse momento para que eles possam se esquecer de tudo que eles deixaram nas suas casas nesse momento, e que a sua atenção esteja voltada para o teu altar nessa noite, Deus. Ó Deus, nós sabemos que o mês de março ainda não acabou. Eu oro, Deus, para que eles possam entender que isso ainda não acabou, e na medida que eles vão esvaziando de si mesmo e se entregando para ti, o Senhor vai enchendo eles, enchendo, para que eles possam ver
a glória, para que eles possam ver diante dos olhos dele o que o Senhor tem para fazer no meio da tua igreja, o que o Senhor tem reservado para esse povo, o que o Senhor tem reservado para nós, como filho, Deus. Então eu oro, Deus, te agradecendo já por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Poder se assentar, igreja. Glória a Deus, igreja. É muito gratificante estar aqui nessa noite, poder compartilhar algo da parte de Deus com cada um de vocês. E eu confesso que esse esboço ele já estava preparado já está há algum tempo. E tudo começou no monte, onde o pastor liberou algumas medidas sobre as nossas vidas. No domingo ele deu mais uma continuidade sobre essa porção. E eu creio que hoje vai ser mais uma continuidade daquilo que foi liberado sobre as nossas vidas, daquilo que está sendo liberado sobre as nossas vidas. Então, igreja, por favor, nesse momento que eu peço a vocês, a atenção de vocês para o presente aqui agora. Porque se tem uma coisa que está nas nossas mãos é o presente. Agora o passado e o amanhã não está sobre o seu domínio, não está sobre as suas mãos. Então se esqueça de tudo que você fez no passado e do que aconteceu ontem. E por favor, não se lembre dos problemas de amanhã, que você vai ter que acordar cedo, que vai ser mais um dia. Então dá o seu presente agora para Deus, amém? E esse versículo todos nós conhecemos, ele é falado no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, a respeito de Jesus, antes dele ser entregue nas mãos daquelas pessoas que iriam crucificá-lo. Ele resolve subir ao monte, né, no Monte das Oliveiras. E Lucas, ele vai nos dizer que, assim como era de costume, eles foram ao Monte das Oliveiras. Então Jesus vai até o Monte das Oliveiras. E Lucas, ele faz um complemento muito interessante nessa palavra, porque ele fala assim como era de costume. Então logo nós podemos enxergar que isso era uma coisa de costume, não somente de costume, mas era como um propósito de Deus, de Jesus. Era o quê? Está sempre tendo uma vida de oração. Ele está sempre se relacionando com Deus. Ele sempre estava falando, orando, falando com Deus, porque ele queria manter esse relacionamento, porque existia um plano sobre a humanidade, existia algo estabelecido que precisava ser cumprido. Então só existia uma maneira: eu preciso manter um relacionamento diário com o Pai, para saber se tudo que eu estou fazendo está de acordo com o que Ele espera de mim, se o plano dele está andando de acordo com o que Ele planejou. Então Jesus, nós vemos que Ele tinha o hábito de orar, de falar com o Pai, e Ele nos ensina isso e nos deixa muito bem claro. Fato é que muitas das pessoas dizem que conhecem a Deus. Quantas vezes você já ouviu falar que eu conheço a Deus? Porém eles dizem que conhecem a Deus, mas nunca se relacionou com Deus. Nunca se relacionou com Deus. E Jesus, ele tendo uma vida de oração, nós sabemos que Jesus, ele conhecia o Pai, ele sabia quem era o Pai, ele sabia o plano que o Pai tinha para a humanidade dele, ele sabia o que Deus tinha para mim e para você. E quantas vezes você vê alguma pessoa dizer: eu conheço a Deus, mas nunca se relacionou com Ele, nunca falou com Ele. Talvez o Deus que você tem dentro do seu coração, talvez o Deus que você conhece é o Deus de fulano. Por que o Deus de fulano? Porque um dia fulano contou suas experiências que ele teve com Deus, com Jesus, e você conhece o Deus de fulano. Porque um dia fulano disse: um dia eu estava orando. Então você conhece o Deus de fulano que eu escuto orando. Eu escuto o Deus de fulano que ora e acontece. E talvez você não conhece Deus realmente na atmosfera que você deveria conhecer. Você conhece o Deus de fulano, o Deus do seu vizinho, o Deus dela, o Deus dele. E é sobre isso, igreja, é sobre um relacionamento. Quando essas pessoas dizem que elas conhecem Deus, como elas podem dizer que conhecem Deus, sendo que elas não têm intimidade alguma? Intimidade nenhuma. Como você pode dizer que conhece a Deus, se você não se relaciona com Ele e não tem intimidade com Ele? Não tem como você dizer se conhece a Deus, se você não se relaciona com Ele e você não tem intimidade com Ele. Outrora,
agora mesmo, como eu disse, que talvez você conhece o Deus de fulano, talvez você não conhece o Deus de fulano, talvez você conhece o quê? Uma religião que foi te apresentada. Logo, você não conhece a Deus, você conhece uma religião que foi imputada e que foi colocado sobre as suas mentes, sobre a sua vida, e você não conhece quem Deus é de fato, porque você conhece alguns usos e costumes que foram colocados sobre você, e você não conhece a Deus, porque se você conhecesse a Deus, você iria se desprender de tudo isso que você tem sido escravo esse tempo todo. E no versículo de número 37, nos diz assim: levou consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permaneceis aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Nós bem sabemos que Jesus, ele tinha vários discípulos, ele escolhe 12, e dos 12 ele tinha 3, que ele levava para alguns lugares, um lugar secreto, um lugar de intimidade, que talvez os outros 9 não entenderiam o lugar que eles estavam sendo inseridos. Então Jesus ali, ele compartilha aquele momento de angústia e de dor. Ele leva Pedro, Tiago e João e pede ajuda para eles: esteja orando e vigiando juntamente comigo, porque Jesus sabia exatamente o que estava prestes a acontecer com ele dali logo a pouco. E o que eu aprendo com isso é que em determinadas situações das nossas vidas, batalhas, lutas, dificuldades, você não pode chamar qualquer pessoa para guerrear junto com você. Você precisa saber exatamente quem você tem chamado para lutar essa guerra com você. Você precisa saber exatamente quem você está chamando para lutar com você, porque talvez essa pessoa ela vai mais te derrubar do que a te ajudar e acrescentar alguma coisa. Sabe? É sobre você só ter relacionamento com 3? Não, mas é sobre você entender o ambiente que você está inserido. É sobre você entender o ambiente que você está, a situação que você está e com quem que você pode contar, com quem que você pode falar. A instrução foi para os 12, para todos aqueles discípulos, mas haviam 3 que somente naquela atmosfera que Jesus estava, Jesus sabia que eles iam entender. Em várias situações nós iremos ver que Jesus ele chamava esses 3 em particular. Então, por favor, existem guerras, existem situações, existem segredos que você não pode contar para qualquer um. Saiba quem você pode contar, quem está do seu lado. E logo mais à frente nós vamos ver que Jesus ele vai fazer o quê? Jesus ele vai falar a respeito de Pai. E se não todas as vezes, na maioria das vezes, sempre que Jesus ele ia se referir a Deus, ele chamava Deus de Pai. Jesus ele vem e nos revela quem? Nos revela o Pai. Jesus vai nos falar a respeito do Pai. Outrora, no Antigo Testamento, nós não vemos com muita frequência Deus ele tem uma referência de Deus como Pai. Deus ele era conhecido como Deus dos exércitos, Yahvé, El Shaddai, Elohim, e muitos nomes, a referência que Deus tinha para aquelas pessoas. Por poucas vezes nós vamos ver Deus sendo chamado, tendo uma referência de Deus como um Pai. Isaías ele é uma pessoa que fala sobre isso. O povo de Israel, os filhos de Israel, de Jacó, eles foram em algum dado momento chamados de filho de Deus. Porém existiu um homem chamado Davi, que ele tinha em sua intenção em fazer uma casa para o Senhor, para que o Senhor pudesse habitar, porque ele não achava justo ele morar num palácio e Deus morar em tendas. Então um profeta vem até Davi e diz bem assim para ele: é muito bom que você tenha um coração, porém não vai ser você. E dá uma profecia para Davi, falando que da semente dele, através do fruto dele, da descendência dele, haveria
uma pessoa que teria um reino eterno. E ele nos diz a respeito dessa profecia, e naquele momento que Davi está recebendo aquela profecia, ele diz bem assim: e eu serei o seu pai, e ele será o meu filho, até mesmo no dia da angústia, quando eu vou entregar ele na mão daquelas pessoas que não o merecem. Então Davi recebe uma profecia, e naquele momento Deus ele se revela como pai para aquele povo. Então Jesus ele vem e nos mostra quem? Ele nos mostra o pai. E lá no livro de João, capítulo 19, quando Jesus estava diante dos sacerdotes, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele foi condenado por quê, igreja? Jesus ele foi condenado porque ele falou que ele era filho de Deus. Então aqueles, diante de Caifás, diante daquele sumo sacerdote, eles gritaram blasfêmia. Resolveram crucificar Jesus, resolveram levar ele para ser crucificado. Por quê? Porque Jesus se fez filho de Deus. Ah, igreja, aquele povo não estava entendendo. Sabe por quê? Porque os judeus, o povo de Israel, eles já tinham a sua religião. Eles tinham a religião dentro deles. E quando Jesus mostra a Deus como Pai, isso foi contra tudo aquilo que eles tinham dentro do seu coração, porque eles tinham dentro do seu coração a religião, um Deus chamado religião, e eles não queriam um relacionamento de Deus como Pai em suas vidas. Por quê? Porque eles estavam presos naqueles usos e costumes, eles estavam presos naquilo que eles transformaram. Por quê? Afinal, eles foram os responsáveis por pegar 10 mandamentos e transformar em aproximadamente 613 mandamentos. Eita. Glória a Deus, igreja. Então nós sabemos que os judeus eles tinham uma religião dentro deles. Eles tinham uma religião dentro do seu coração. E quando Jesus nos mostra o Pai, Jesus nos mostra o Pai, isso vai contra tudo aquilo que eles tinham. Porque eles pegaram 10 mandamentos e transformaram em aproximadamente 613 mandamentos. Então eles tinham uma religião dentro deles. Eles tinham aquilo dentro deles. E eles crucificam Jesus, porque eles tinham uma religião dentro do coração deles. Eles amavam mais a sua religião do que a Deus. Por quê? Eles preferiam ser servo de uma religião. Eles preferiam servir. Essa água não quer ficar aqui hoje não, hein? Eles preferiam servir um sistema do que servir um pai. Eles preferiam servir um sistema, mas eles não queriam servir o Pai. Eles tinham isso dentro do seu coração. Eu prefiro servir um sistema, eu prefiro ser servo de um sistema do que servir um pai. Porque quando você é servo de alguém, num dia que você precisar, num dia que você tiver uma dificuldade, você vai cobrar o tempo de servidão para aquele seu senhor. E eles preferiam ser servos, escravos de uma religião. Porque quem sabe, no dia da dificuldade, eles iriam clamar a Deus e dizer: eu te servi a vida inteira. Ou quem sabe eles eram escravos da religião, porque eles tinham medo de perder o que eles tinham. Ou quem sabe eles estavam sendo escravos de uma religião, porque em algum dado momento eles ouviram dizer que eles seriam mais do que abençoados. E eles estavam mais presos numa religião, presos mais nas bênçãos que poderiam ter, do que propriamente entender que Deus ele quis sempre se relacionar com a sua criação como Pai. Porque isso muda muitas coisas. Isso vai mudar tudo do que eu acreditava que era certo. Quando você começa a enxergar um Deus como Pai, e não um Deus como uma religião, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão ser desprendidas. Talvez alguns valores vão ser recuperados novamente. Porque você entendeu e conseguiu enxergar um Deus como um Pai, e não como uma religião. Ah, igreja, então eles preferiam se relacionar com uma servidão. Eles preferiam se relacionar com uma servidão do que compartilhar algumas coisas com o Pai. Sabe por quê, igreja? Porque filho é diferente de escravo. Filho é diferente de servo. Porque um filho, ele ama o pai. Um filho, ele confia no pai. Ele confia naquilo que o seu pai está dizendo. Confia nos seus planos.
o filho ele senta na mesa. O filho se senta na mesa com o pai. O filho compartilha de tudo que o pai tem. Sabe, igreja, essa é a diferença. E o mais interessante de tudo é que o filho sabe que ele não precisa fazer por servidão. Ele não precisa cobrar nada do pai dele, porque ele sabe que tudo que o pai tem é dele. Ele sabe que tudo que o pai dele tem é dele. Então quando eu vejo aqueles sumos sacerdotes, na minha cabeça eu consigo imaginar que, cara, esses sumos sacerdotes, eles eram para estar do lado de Jesus. Porque eles foram as pessoas que ouviram Jesus, que Deus falando com eles. Eles foram a descendência, o início de um relacionamento com Deus. Esses caras tinham que estar do lado de Jesus. Eles não tinham que estar crucificando. Eles não tinham que estar condenando Jesus. A Bíblia nos diz, momentos antes, que eles estavam tramando para prender Jesus, condenar Jesus. Eles estavam tramando condenar aquele que foi escrito anos e anos e anos atrás, a respeito que seria firmado um reino eterno. Sabe por quê? Porque eles preferiam servir a sua religião. Eles não amavam a Deus, eles amavam a sua religião. Eles amavam o quê? Os seus usos e costumes. Eles amavam o que eles tinham, o poder aquisitivo diante da sociedade. Eles amavam quando as pessoas olhavam para eles, eles consideravam eles como santos, porque eles tinham um cargo, dizemos assim, porque eles tinham um poder aquisitivo diante da sociedade. Então eles amavam chegar diante da sociedade e falar assim: não chega perto de mim não, porque eu sou santo, eu sou mais santo do que você, eu sou pecador. Então quando Jesus ele vem e nos apresenta o Pai, isso vai contra isso tudo que eles acreditavam. Porque um pai trata igual a todos os filhos. Um pai ele trata por igual todos os filhos dele. Mas não. Eles preferiram amar os seus poderes aquisitivos que eles tinham diante da sociedade. Eles preferiram amar os seus cargos sociais. Eles preferiram amar, servir aquilo que a sociedade achavam deles. Igreja, sabe, eu consigo imaginar aquelas pessoas que esses doutores da lei, que eles se titulavam maiores e melhores do que as outras pessoas, os condenando o tempo todo. Jesus vem e apresenta a Deus como Pai. Um Pai perdoa, um Pai ama, um Pai está ao lado. Agora pronto, todos os seus poderes aquisitivos, o nome que eles tinham diante da sociedade ia cair por terra. E porque eles amaram mais a religião, eles preferiam crucificar Jesus. Eles preferiram condenar Jesus, aquele que seria estabelecido o reino eterno sobre a vida dele. Quem sabe eles não ficaram com inveja de Jesus. Quem é esse homem que prega com tanta autoridade? Quem é esse homem que tem tantos seguidores? Quem é esse homem? É um homem que entendeu um relacionamento de paternidade, um relacionamento de pai para filho. Um homem que entendeu que veio, um Jesus que veio como um homem, porque ele entendeu o plano que Deus tinha para você, para mim, para nós, para a sua igreja. Jesus ele não se prendeu. Quem sabe aquelas pessoas naqueles momentos queriam coroar, mas ele não, eu não vim para isso. Eu não vim para poderes aquisitivos. Eu não vim para isso, porque o meu Pai me enviou foi para outra coisa. E Jesus ele entendeu exatamente o que o Pai queria dele. E no verso de número 40 nos diz assim: mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não puderes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se mais uma vez, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer com ele, igreja. Jesus sabia exatamente. Até porque no começo do versículo que foi lido aqui,
Jesus, em grande tristeza, com seu espírito triste, se sentiu angustiado. Ele sabia o que estava esperando ele, igreja. Jesus sabia o que estava esperando por ele. Porém, ele entendeu que tinha que ser feito a vontade do Pai. Por quê? Porque ele amava o Pai. Sabe, igreja, eu aprendo muitas coisas nessa parte, nesse versículo. Uma das coisas que eu aprendo é que Deus, ele está pedindo apenas que você confie nele. Assim como Jesus, no momento de angústia, ele clamou, Pai. Outros autores vão dizer, Abba, Pai. Naquele momento de angústia, Jesus, ele chama pelo Pai. E ele sabia que o Pai podia livrar ele daquela angústia. Mas não, ele entendeu o plano. Ele preferiu fazer a vontade do Pai. E quem sabe, naquele momento, Jesus, no seu corpo humano, ele estava pedindo por socorro para Deus naquele momento. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele se sentiu angustiado. Ele sabia o mal que estava por vir na vida dele. Ele sabia exatamente o que esperava, mas ele preferiu seguir com a vontade do Pai. Jesus, ele preferiu servir, fazer a vontade do Pai, porque ele sabia que, embora o sofrimento era preciso, embora fosse um sofrimento muito difícil, o bem era muito maior, a recompensa era maior, valia a pena todo o sofrimento. Jesus sabia que ia valer a pena, porque era por um bem muito maior. E eu creio que Jesus, tendo um relacionamento com Deus, ele confiou o Pai o tempo todo. Embora não fosse o que ele queria naquele seu momento de homem, e angustiado, ele falou assim, não, o meu papai sabe o que está fazendo. O meu pai sabe o que está fazendo. Eu sei o plano que meu pai tem para essa humanidade. Eu sei o plano que meu pai tem para a Igreja Batista. Eu sei os planos que meu pai tem para cada um de vocês. Eu sei os planos que o meu pai tem para vocês. Então é pelo um bem maior. Embora não seja o que eu quero, é pelo um bem maior. É por um bem da igreja. É por um bem maior. A Bíblia não nos diz que Deus falou não naquele momento para Jesus, não. Mas com toda aquela angústia que Jesus passou. E no livro de Lucas vai relatar mais algumas coisas muito importantes que complementam muito essa passagem. Que o suor de Jesus se transformara em gotas de sangue. Um médico relatando algo muito interessante. Ele relata algo que outros autores não foram, não digo capazes, mas eles não observaram. Mas Deus usa um médico para poder descrever uma coisa. Agora você consegue imaginar uma angústia tão tremenda a ponto de se transformar em sangue? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. E naquele momento Jesus, ele dizendo, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, aí tem uma vírgula. Quando tem essa vírgula, eu consigo imaginar uma pausa. É como se o Pai estivesse falando assim, não. Então que seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas e quantas vezes um pai diz um não para um filho, uma mãe diz não para um filho, mas você pode ter certeza de uma coisa: está doendo mais no pai do que no filho. Aquele não está doendo mais no pai do que no filho. Eu conjecturando comigo, quão difícil foi Deus ver seu filho naquele momento angustiado, pedindo por socorro. Mas ele entendia que existia um plano estabelecido para a humanidade, um plano existido que existia para mim e para você. E ele falar, não, meu filho. Aquele não deve ter doído mais em Deus que propriamente Jesus. Eu conjecturando comigo. Sabe, Jesus naquele momento angustiado, falando e ouvindo não. Talvez Deus está falando não para você, não para isso, não é a hora, não. Mas é que você não entendeu que esse não está doendo mais nele do que em você. Você não está entendendo que esse não que ele está dando para você é para uma causa bem maior.
O não que Ele está falando para você é por algo bem melhor. O não que Ele está dizendo para você talvez não é por causa de exclusividade, mas é por causa de um coletivo. Porque existem pessoas que precisam ser ganhadas através de você. Como é difícil você receber um não, muito menos vindo de um pai, muito menos vindo de uma mãe. Mas você precisa entender que o não está doendo mais nele do que propriamente você. Então, por favor, você precisa entender. Quando Deus está dizendo não para você, Ele está te guardando, Ele está te preparando para algo bem maior. Bem maior. E se eu não me engano, vai ser Marcos que vai nos dizer que alguns anjos descem e eles consolam Jesus por causa daquele momento. O não pode vir, mas tenha certeza de uma coisa: Deus vai mandar pessoas para te consolarem, para te ajudar. Nós precisamos fazer assim como Jesus. Jesus, ele entendia que tinha que ser feita a vontade do Pai. Naquele momento ele falou assim: não, tem que ser feita a tua vontade, não a minha. Então, vamos para cima. Por favor, não fique pedindo: Deus, tira isso de mim, porque tem um processo, existe um plano por trás disso tudo. E se você falar: seja feita a tua vontade, não a minha, Deus vai mandar anjos para te consolar. Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Deus vai mandar pessoas, vai usar quem Ele quiser para te ajudar e falar assim: eu estou contigo. Eu não vou tirar isso de você porque é pelo um bem maior. Talvez a causa, a situação que você está passando é porque existe uma pessoa, existe um grupo de pessoas e vão se chegar a Deus através dessa situação. E mesmo que Deus esteja falando não, quando você ora pedindo: Deus, isso por favor, existe um bem maior por trás disso tudo. Eu consegui enxergar isso nas situações que nós estamos passando. Amém, Deus. Só me envia anjos para consolarem a mim e a minha família, para me ajudar. Me faça eu entender os teus planos, para que os teus planos se cumpram. Porque um dia eu levantei a minha mão e disse: Senhor, eis-me aqui, faça o que quiseres de mim. Então eu creio que Deus nessa noite vai estar enviando anjos para você, para te ajudar, para te consolar. Embora o não venha, Deus, Ele vai te ajudar a passar por tudo isso, porque existe um bem maior por trás disso tudo. Existe um bem maior por trás disso tudo. Sabe, igreja, relacionamento é sobre você confiar, é sobre você andar junto, é sobre você acreditar nos conselhos, é sobre você acreditar em tudo que o Pai está dizendo. Confiança, confiança. Só confia em mim. Confia em mim. Isso é muito interessante, porque você está passando por essa situação que só você sabe, e quão difícil é você dizer: eu confio em Ti, Deus. Jesus, Ele vindo como um homem, no momento que Ele iria ser crucificado, Ele pediu para que, se possível, fosse. Você está passando uma situação que só você sabe, mas Deus está pedindo para que você confie nele. Assim como Jesus, Ele confiou nos planos do Pai dele. Nem a morte foi capaz de parar Jesus. Nem a morte foi capaz de parar Jesus, porque Ele confiou nos planos do Pai. Ele confiou. Nem a morte foi capaz. Nem a morte. Então é sobre isso, igreja, você entender, você confiar no Pai. Confia no Pai. Confia no Pai. Confia no Pai, ainda que muitas das vezes você chegue na sua casa, não tenha o que comer amanhã, você não sabe o que vai acontecer, como vão ser os próximos dias, mas por favor, confia. Um exemplo disso, do que estaria acontecendo com Jesus, aconteceu muitos anos atrás. Isaac pergunta para o seu pai Abraão:
Tá tudo aqui, tá a lenha tá aqui, o fogo tá aqui, tá tudo aqui, pai. Mas cadê o cordeiro? Abraão só falava assim para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Igreja, quem sabe naquele momento Isaac, ele estava vendo o seu pai, fazendo ele levar aquelas lenhas, fazendo ele levar o fogo, e quem sabe naquele momento, peraí, o cordeiro não está aqui. Opa, o cordeiro sou eu? O cordeiro sou eu? Mesmo quem sabe Isaac naquele momento está pensando consigo: o meu pai vai me matar. Mas ele acreditou nas palavras do pai dele quando ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Então, igreja, por favor, entenda, a situação está difícil, tudo parece que não vai dar certo, mas assim como Isaac acreditou que o pai dele disse: Deus proverá o cordeiro. Então confie naquilo que Deus disse sobre a sua vida. Confie naquilo que foi dito para você, que seria provido o cordeiro. É só você confiar e seguir em frente. Igreja, eu não consigo imaginar a angústia tão grande de Isaac naquele momento, sabendo que haveria um sacrifício, mas o sacrifício não estava lá. Ele fez uma conta: só tem eu e meu pai. Peraí, será que eu sou o sacrifício? Meu pai quer me matar? Mas eu sou o filho amado. Eu sou o filho amado dele. Mas meu pai me criou, meu pai me ensinou a confiar nele. Se meu pai está falando que Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá. Então, se Deus está falando para você que Ele vai prover o cordeiro, somente confia e siga em frente. Igreja, para a gente concluir aqui no verso de número 43, nos diz: quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Jesus, ele conhecia o Pai porque ele se relacionava diariamente, constantemente com o Pai. Ele sabia os planos que Deus tinha para ele e ele confiou. Ele confiou. E aí esse versículo que nós acabamos de ler, nós conseguimos ver que por 3 vezes Jesus, ele clama pedindo para que passasse dele aquele cálice. Mas ele entendeu que o plano de Deus deveria ser cumprido naquele dia. Ele sabia. Então ele confiou no Pai plenamente, confiou a sua vida. Ele sabia, ele confiou no Pai. Falou assim: como uma ovelha muda indo ao matadouro. Ele confiou nas palavras do Pai dele. Ele confiou nas palavras do Pai dele, porque existia um plano que precisava ser cumprido. E nesse momento aqui eu começo a imaginar que Jesus, ele sabia exatamente quem era o Pai dele. Jesus sabia exatamente quem era Deus. Mas e você? Quem é Deus para você? Quem é o Deus Pai para você? Para nós? Quem é Deus? Qual a imagem que você tem de Deus, assim? Eu não falo imagem escultural, mas eu falo assim: quem é Deus para você? Uma imagem assim de quem você imagina que seja Deus para você. Talvez ao longo do tempo você colocou para si que Deus é um Deus ruim, um Deus que castiga, é um Deus que não tem olhado por você. Por quê? Porque quem sabe alguma pessoa te feriu, quem sabe alguma pessoa te machucou, quem sabe você foi abandonado pelos seus pais, quem sabe os seus familiares não davam a mínima para você, ou quem sabe só aconteceu tudo que de ruim nessa vida. Você fala: só aconteceu comigo. E essa é a imagem que você tem de Deus. Essa é a imagem paterna que você tem de Deus, que você tem dentro do seu coração. Por causa dos erros de algumas pessoas, Deus acabou sendo modelado isso no seu coração. E o que você tem no seu coração é um Deus que não te ama, um Deus que não cuida de você, um Deus que nunca esteve nem aí para você por causa das experiências que você trouxe ao longo da vida.
E esse é o Deus que você tem dentro do seu coração. Um Deus sem amor. Mas que pai é esse que não liga para o filho? Mas você precisa entender que Deus, ele não pode ser culpado pelos atos das pessoas. Deus, ele não pode ser culpado pelas coisas que as pessoas fizeram de ruim com você. Deus, ele não pode pagar esse pato. Não pode. Porque Deus, ele cuidou de você o tempo todo. E nós precisamos entender isso. Igreja, e o Deus que eu tenho para te apresentar nessa noite é um Deus poderoso, é um Deus Pai. Não é esse Deus que te apresentaram ao longo dos anos. Não é esse Deus que a religião te apresentou. Não é esse Deus raso, o qual você imagina que ele é e que não tem poder. O Evangelho de Deus, de Jesus, tem poder. Então o Deus que eu tenho para te apresentar é um Deus Pai. É um Deus todo-poderoso. Um Deus que está falando para você confiar nele. Para que você confie nele. Ainda que pareça que vai dar tudo errado. Só confia nele. Só confia nele. Esse é o Deus que eu tenho para te apresentar. Não é aquele Deus que você tem dentro de você, que a religião formou dentro de você, porque queria te prender dentro de um sistema, queria te prender dentro de uma parede, dentro de algum lugar. O Deus Pai, um Deus poderoso, um Deus que te ama, um Deus que cuida de você. Não é um Deus raso, mas é um Deus grandão, é um Deus tremendo, é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode fazer. Esse é o Deus. Mas nós não podemos dizer quem uma pessoa é, porque a gente modelou um Deus para dentro de nós, dizendo Deus é dessa maneira, por causa do que aconteceu. Mas nós não podemos dizer como é uma pessoa sem antes nos relacionarmos com ela. Então Deus, ele está chamando você para se relacionar com ele, para você ver quem realmente é Deus Pai na sua vida. Então Deus, ele está te chamando para se relacionar com ele. Porque se você só vai saber quem é Deus quando você começar a se relacionar com ele, quando você começar a orar, se entregar totalmente para ele, aí você vai saber quem é Deus na sua vida, e não aquele Deus que criaram para você. Mas aí você fala para mim, Rafael, mas como é que eu começo? Comece pelo começo. Jesus. Começa por Jesus, porque Jesus nos disse que ninguém ia ao Pai senão através por Ele. Então, igreja, por favor, se coloque de pé nesse momento. Vamos estar orando. Comece do começo, por Jesus, que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Só deixa eu chamar o ministério de louvor nesse momento.